O fenômeno da clean girl, visual minimalista, pele impecável, aparência saudável e natural, influenciou não só tendências de maquiagem, como também impulsionou a demanda por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Essa aqui foi uma discussão que a gente teve em uma das minhas aulas. Caso vocês não saibam e não conheçam o meu perfil ou o meu conteúdo em outras redes sociais, eu faço faculdade de moda e essa é a minha paixão da vida. Eu amo moda desde que eu era muito criança e a parte de comunicação sempre me pega muito. Então, mesmo quando a gente tá em aulas falando sobre criação, eu sempre fico atenta às coisas que a gente tá comentando para poder fazer conteúdos para vocês. E em uma das aulas que eu tive, a gente levantou essa discussão aqui sobre os padrões de beleza que sempre existiram dentro da história da moda e trazendo para um contexto mais atualizado, a gente ficou refletindo sobre o quanto o visual da clean girl também vai ser no futuro uma coisa que vai ser muito estudada como um período que mudou drasticamente a percepção que as pessoas tinham também de beleza, que influenciou fortemente procedimentos e cirurgias estéticas para dar uma aparência de naturalidade. O preço de se sentir naturalmente bonita, na verdade, não tem nada de natural. E esse fenômeno, na verdade, é altamente produzido. Até mesmo as pessoas que a gente fala sobre o estilo clean girl ser o seu estilo dominante e serem as grandes referências visuais dessa estética, tem uma grande equipe por trás da sua formação como esse ícone de imagem. No caso, a gente falou no último vídeo sobre a Hailey Bieber. E quando a gente fala sobre a Hailey, ela tem uma grande expertise em trazer esse visual da clean girl extremamente replicável e que realmente tornou ela o maior fenômeno de internet, de viralização de produtos ultimamente. Mas a gente teve também, um tempo atrás, uma matéria sendo publicada falando sobre o quanto a gente está vivendo agora a era das It Girls, que são altamente produzidas. As It Girls montadas para serem It Girls e o quanto de equipe tem por trás de cada coisa que elas fazem. Se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo pra vocês a respeito dessa matéria que surgiu faz mais ou menos um ano e meio. Mas voltando pro nosso tema, e eu tô aqui com as anotações da minha aula e também das coisas que eu pesquisei a respeito da história da cirurgia plástica pra gente conversar agora, a gente tá vendo uma nova era de procedimentos estéticos, tratamentos e cirurgias que se alimentam dessa nova indústria onde o que parece ser sutil ainda exige muito investimento, tempo e até mesmo um bisturi. 2025 foi, em especial, um ano muito interessante para a gente fazer essa análise, porque a gente está vivendo agora um novo paradigma nos procedimentos estéticos. A era das transformações que são extremamente radicais, mas são procedimentos indetectáveis, onde o objetivo é parecer mais jovem, descansada e bonita. E dentro disso a gente tem muitos exemplos recentes que vão ilustrar isso um pouco melhor. Celebridades como a Demi Moore, a Zoe Saldanha, Anne Hathaway, Lindsay Lohan e mais especificamente a pessoa que me motivou a falar disso com vocês, Kris Jenner, que representam essa nova abordagem em que a gente sabe que elas fizeram mudanças drásticas, mas não sabe exatamente como. Quando a gente fala em especial do caso da Kris Jenner, é importante a gente analisar o contexto das Kardashians como um todo no mundo dos padrões de beleza. Em 2010, quando elas começaram a surgir como um grande fenômeno mundial e todo mundo sabia quem elas eram, a família Kardashian-Jenner virou um grande sinônimo do que por anos era considerado bonito ou não em relação aos nossos corpos. Hoje em dia, elas também estão fazendo como um todo uma grande transformação nos seus corpos para parecer algo mais natural. Elas têm abandonado as curvas que sempre foram as suas características e apostado em corpos mais definidos. E é muito estranho perceber isso porque elas tratam o corpo como um fator mutável às novas estéticas do momento. Com essa transformação recente que a gente teve da Kris Jenner, eu vi muitos vídeos falando sobre o quanto elas mais uma vez estão no ponto central da mudança de visual e dos padrões de beleza. O grande problema não é o que a família Kardashian-Jenner faz na sua vida pessoal e nos seus próprios corpos, afinal, cada um cuida de si mesmo. Mas é, infelizmente, muito triste perceber que algumas pessoas encaram que cada vez que esses padrões mudam, isso é uma regra e não uma escolha. Tem uma matéria muito interessante da Vogue Portugal que fala um pouco mais a respeito disso, que saiu em 2020, e um dos questionamentos que eles trazem é que a maioria das mulheres sequer consegue lembrar quando foi a primeira vez que ela se preocupou com a sua imagem, porque isso acaba sendo algo intrínseco à própria existência feminina desde criança. E o mais interessante e assustador a respeito disso é que a pandemia de 2020 escancarou esse fato ao relatar que durante uma crise global em que a grande preocupação era a sobrevivência mundial a um vírus horrível que estava, infelizmente, fazendo com que várias pessoas perdessem a sua vida, existiu um aumento de 400% de busca por cirurgias plásticas de glúteos só em Portugal. A grande questão é que quando a gente fala sobre cirurgia plástica, a gente não tá falando de modo algum de um vilão. Na verdade, as cirurgias plásticas são um feito incrível para a história da medicina contemporânea.
Muitos oferecem uma melhor qualidade de vida, autoestima e são até mesmo fatores de reconstrução para as pessoas que, infelizmente, se acidentaram ou tiveram algum problema e que fazem e se recorrem a esses recursos para conseguir se sentirem bem, tanto fisicamente quanto pessoalmente. O problema está na normalização da transformação excessiva, no uso irresponsável e na imposição de padrões intangíveis. E aqui, quando a gente fala sobre redes sociais, a gente tá falando de um ciclo perigosíssimo, que na verdade eu lembro de ter matéria sobre isso desde que, sei lá, eu era criança, falando que quanto mais a gente tem filtros acontecendo dentro das redes sociais, mais as pessoas querem se parecer com esses filtros e aí levam suas fotos modificadas por Photoshop ou algo do gênero para os seus cirurgiões plásticos fazerem toda essa mudança. E infelizmente, às vezes elas não gostam dos resultados, porque diferente dos filtros, na vida real não tem como clicar num botão de tipo voltar atrás e tu voltar ao teu rosto original. Os primeiros registros vêm da Índia Antiga, cerca de 4.000 a.C., com reconstruções nasais, mas também existem registros depois no Egito Antigo, no Império Romano e também na Idade Média, embora na Idade Média as cirurgias plásticas fossem mal vistas e também reprimidas pela Igreja. Como a gente conhece hoje esse termo cirurgia plástica, ele só foi cunhado em 1838 por Edward Sayce, que ganhou força após a Primeira Guerra Mundial, junto com Harold Gillis e Archibald McIndle, não sei se a minha pronúncia está correta, que revolucionaram as técnicas reconstrutivas. E aí, como consequência, a grande popularidade da cirurgia plástica para um público em geral veio depois disso, né? Em 1940 e 1950, quando a gente tem as primeiras grandes atrizes e atores de Hollywood fazendo procedimentos para fins estéticos. E hoje em dia, como vocês já devem saber, o Brasil lidera o ranking mundial da procura e de realizações de cirurgias plásticas no mundo inteiro. A Franca, que era a editora-chefe da Vogue Itália, na sua edição aclamadíssima da Vogue Makeover, falou que a gente vive em uma sociedade obcecada por mudanças visuais, muitas vezes em detrimento de ser autêntico. Ela ainda fala que a gente precisa considerar as consequências físicas e psicológicas a longo prazo, além dos pontos de não retorno. Alterações corporais que, quando motivadas por modismo, podem se tornar arrependimentos permanentes. Como eu disse pra vocês, em modo algum a gente tá falando aqui da cirurgia plástica como um vilão. Na verdade, ela é incrível para vários fins, mas é um problema quando a gente fala sobre cirurgias plásticas motivadas apenas por padrões de belezas temporárias e modas que vão mudar muito rapidamente. É importante entender que não tem nada de errado em realizar um procedimento se isso for da tua vontade pessoal. É essencial saber o porquê tu quer fazer esse procedimento e por quem também. Enfim, essa foi uma discussão que a gente teve recentemente na minha aula. Eu achei interessantíssima e eu realmente nunca tinha pensado na relação do fenômeno da Clean Girl como um fator impulsionador para a busca constante de cirurgias plásticas nesses últimos 5 anos, mas eu achei bastante curioso perceber o quanto isso realmente está extremamente atrelado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um comentário, um like, enfim, tudo isso que vocês sabem que é super importante pra mim. Um beijo, eu sou a Anne e até o próximo vídeo.